Nós estávamos aqui antes da live começar falando sobre futebol feminino. Eu acho que é um ótimo assunto. Nós tivemos aí o jogo feminino entre Corinthians e São Paulo. Apesar de eu ser corintiana, queria dar os parabéns às mulheres do time do São Paulo que ganhou, né? Então, eu acho sempre muito bom a gente valorizar o futebol feminino. E eu queria saber a opinião do colega Adrilles sobre o futebol feminino. É um horror, é uma porcaria, é muito ruim. Eu não tenho nenhum problema com as mulheres nos esportes, inclusive quando as mulheres são biologicamente reais, mulheres competindo com mulheres, né? A questão que se coloca é, o futebol masculino, ele é muito melhor que o feminino, e isso dá exatamente uma tradução em termos de público, que é muito mais alto. A Globo tentou fazer, empurrar a goela abaixo, o futebol feminino para o público brasileiro, e não funcionou. Por quê? O futebol, ele envolve força, vigor, velocidade, e quando na projeção de campo, com gol mais alargado, você vê as mulheres se movimentando de maneira mais tíbia, mais fraca, com menos velocidade, com menos vigor, com menos força, o espetáculo em si do futebol fica meio canhestro, fica limitado pelo limite da força e do vigor e da velocidade das mulheres dentro das mesmas regras e do mesmo espaço físico que os homens. Talvez reduzisse o número de jogadores ou reduzisse o tamanho dos estádios, mas isso você teria que fazer uma nova estrutura para o futebol feminino. Isso não é nem uma questão de machismo ou feminismo, ou de masculino ou feminino. No vôlei, as mulheres se dão bem exatamente pela destreza e pela velocidade que pode ser comportada durante a estética do jogo. Na natação, no tênis. O futebol, ele não é funcional para o espectador como espetáculo. Parece que as pessoas estão mais lentas, mais frágeis, porque são eventualmente mais lentas e mais frágeis dentro das mesmas regras do jogo masculino. Eu acho que não é funcional e não dá público e não dá grande audiência por causa disso apenas, exclusivamente. Adrilles, você está totalmente errado e a sua opinião é preconceituosa e machista. É conceituosa. Veja, agora eu vou argumentar. Primeiro, as mulheres jogam futebol extremamente bem. E elas não são fracas, não são frágeis, elas jogam futebol de igual para igual com as outras mulheres. E mais, o futebol feminino está se superando em termos de público no Brasil. Então, as últimas vezes que houve campeonatos femininos, e como eu sou corintiana, acompanho mais o time feminino das Brabas do Corinthians, o estádio da Arena lotou, esgotaram todos os ingressos. As pessoas hoje vão com as suas famílias assistir o futebol feminino. Então, assim, a sua visão é totalmente ultrapassada. Uma visão machista de que as mulheres não podem jogar futebol. Você sabe que no Brasil, inclusive, elas já foram proibidas de jogar futebol. E elas conseguiram, com muita luta, passar a jogar futebol de forma legal. E tem os times, ainda bem que estão investindo no futebol feminino. E o espetáculo é maravilhoso. Você vê uma Marta jogando futebol, você vê a Copa do Mundo do futebol feminino. Então, assim, eu acho que você tem que rever aí os seus conceitos. Não dá pra você ser preconceituoso a ponto de falar preconceituoso, sim. Eu não sou preconceituoso. Você tá tendo um preconceito em relação às mulheres jogarem futebol. Eu tô fazendo uma avaliação objetiva e honesta que é referendada pela falta de público que tem o espetáculo do futebol feminino. Eu não tô dizendo, não tô querendo impedir ninguém de jogar. Eu nunca falei que, eventualmente, houve um tempo em que deveria ser proibido o futebol feminino. Elas têm o direito e todo o direito de jogar futebol. Mas, do ponto de vista estético, do ponto de vista da dinâmica do jogo, isso não é atrativo para o público pelas razões que eu aqui já mencionei. Entendeu? A questão, eu acho que são coisas que eu não gosto de ver. Mulher lutando é uma coisa que me incomoda profundamente, exatamente pela maior delicadeza, pela maior sensibilidade, pela maior menor força física das mulheres. Alguns esportes eu acho que são menos adequados à condição feminina do que o esporte masculino. O esporte masculino de luta, por exemplo, boxe masculino, isso existe. Boxe feminino praticamente inexiste. Porque as pessoas não querem tanto assim ver as mulheres dando socos. É uma coisa eminentemente masculina, essa coisa da agressão. A agressividade, o esporte do futebol é extremamente violento, é um esporte de corpo, de choque.
Entre as mulheres, eu acho que passa pela mesma dinâmica do boxe, nessa questão de esporte de contato, né? O tênis não tem contato, vôlei não tem contato, o esporte do futebol tem contato e exige uma maior velocidade e força física. Do ponto de vista do espectador, o espectador tende a concordar comigo pelas minhas mesmas premissas básicas, técnicas apenas, nada a ver com ideologia, ou com feminismo, ou com machismo. Tanto é assim que o esporte masculino é mais visto, melhor remunerado no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil. O esporte feminino, a não ser nos Estados Unidos, que é um país que desprezam profundamente futebol, eles concedem uma maior vantagem ao esporte feminino. Mas mesmo assim é ínfimo nos Estados Unidos, você percebe? O esporte feminino, ele não é valorizado no mundo inteiro exatamente porque ele não tem reverberação, porque ele é um espetáculo não tão interessante de ver como o masculino. É simples assim.